te conto se há alguma coisa de verdade num suposto interesse do Betis em Rayan do Vasco, além das últimas do mercado, bastidores, finanças. Falar da preparação para o jogo com o São Paulo, Rayan de volta. E as datas estão marcadas para as semifinais da Copa do Brasil, com horários também. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Se você tiver o hype como função no seu vídeo, hype o vídeo também, manda para geral, para o YouTube, compartilhar para todo mundo. E você também compartilha, manda para os seus amigos. E se é novo, se inscreve no nosso canal. Quero falar agora sobre Rayan e a nova especulação envolvendo o craque do Vasco, dá conta de que ele pode trocar o Cruz Maltino pelo Betis. O pessoal do NT Vascaínos afirma que o clube espanhol ofereceu 25 milhões de euros para sua contratação e que o presidente do Vasco, Pedrinho, já teria rejeitado a oferta, batendo na tecla de que quer pelo menos 30 milhões de euros. Só é importante registrar que a multa rescisória do Rayan é de 40 milhões de euros, mas ela, nesse momento, ela serve apenas como um número, não tem muita validade. O que o Vasco busca hoje é por uma oferta próxima dos 30 milhões de euros. Confesso que ninguém no Vasco confirmou essa suposta proposta, mas me parece estranha. Isso porque o Betis fez nessa temporada o maior investimento da sua história, justamente 25 milhões de euros para a contratação do Antony. E o Betis precisou movimentar mundos e fundos para juntar esses 25 milhões de euros que foram utilizados na aquisição do brasileiro junto ao Manchester United. Não me parece muito factível que 6 meses depois, na janela de inverno, que é sempre mais fraca no futebol europeu, o Betis consiga mais 25 milhões de euros para contratar, ainda que uma promessa, um candidato à estrela no futuro não tão distante. Assim que tiver qualquer novidade sobre o Vasco e Rayan, conto para vocês, beleza? André tá aí de Nicola, Maurício Lemos não vai continuar no Vasco ano que vem. Qual o zagueiro especulado para substituí-lo? Tem alguma notícia? André, tô sendo bem sincero com você. Todos os nomes divulgados recentemente no Vasco, todos eu não consegui confirmar nenhum. Todos, inclusive, parecem especulação. E que não vão se confirmar. Renan Lodge, o Lerma, o Elinho, são caras hoje acima da realidade financeira do Vasco, tá? O Vasco tem feito movimentos super legais, interessantes, com reforços que chegam de graça ou quase de graça, e esses atletas que eu citei, todos extremamente caros. Ah, Nicola, o Lodge tá livre, mas ele tem mercado na Europa e tá cogitando ganhar mais do que ganhava na Arábia Saudita. O Lemos não tem por que ficar, jogador bastante abaixo, já tinha deixado isso bem claro enquanto jogava no Atlético Mineiro, foi para o Vasco, teve pequena importância no primeiro momento, mas enfim, não é jogador também para o Vasco, certo? Quero falar também que o Vasco vai anunciar nas próximas semanas seu acordo com a Nike, que passa a valer a partir de 1º de janeiro. E um dos objetivos dessa parceria é garantir visibilidade mundial ao Cruz Maltino. Bom, vamos por partes, porque amanhã, conhecida como sexta-feira, 2 da tarde, vai rolar uma reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para ajustar os protocolos, né, em relação ao VAR, versão 2026 do Campeonato Carioca. Então os clubes estarão representados na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para ajustar os protocolos, enfim, entender como vai ser utilizada esta ferramenta importantíssima no futebol mundial, agora no Campeonato Carioca, em mais jogos, né? Porque era só nos clássicos, nas semifinais, nas finais, então agora nas demais partidas também. Rayan voltou a treinar ontem no CT Moacir Barbosa. O Vasco voltou de folga, né? Segunda e terça foram dias de folga para os jogadores, e o Rayan voltou a treinar com a delegação, com o elenco do Vasco, e estará na delegação convocado para o jogo com o São Paulo. Ingressos esgotados. Mais uma vez, a torcida do Vasco dá um show, sold out, né? 100% da nossa lotação em São Januário e ocupação máxima da nossa torcida. Rayan voltou a treinar, e aí fica a pergunta, e eu já faço para você e quero ler nos comentários. Rayan titular? Verratti volta para o banco. Verratti foi o grande nome da vitória em cima do Red Bull Bragantino. Andrés Gomes, Rayan e Nuno. Rayan, Verratti e Nuno. Andrés vai para o banco. Qual seria a sua opção? A minha opção seria o Rayan voltar à vaga do Verratti.
Verratti ir para o banco, não é nenhum demérito, é mais uma opção para um segundo tempo você olhar e falar, cara, vem Verratti para o jogo. Muda a característica, aí se o Andrés cansar, ou o Nuno, ou o próprio Ryan, um dos três pode sair, se sair sair um dos pontas, Andrés ou Nuno, você coloca o Ryan na ponta e o Verratti por dentro. Nenhum problema. Acho que quem está ganhando com isso somos nós, torcedores, e o técnico Fernando Diniz. Aliás, falando em Ryan e Verratti, duas notícias que já trouxemos há alguns dias aqui, nós ratificamos elas para vocês. A negociação continua com o Ryan, cada dia mais avançando, para que haja a renovação de contrato do atleta. Ryan tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Há um entendimento da diretoria de que uma renovação antecipada valorizará o atleta e aumentará a multa rescisória para 70 milhões de euros. Lembrando que o atual contrato do Ryan já prevê uma renovação automática, ou seja, dezembro de 2026, mais um ano, dezembro de 2027. Mas o Vasco não quer utilizar essa prerrogativa, esse item do contrato, renovar automaticamente lá no fim do ano que vem. Quer já conversar, antecipa, vai até final de 2028, eleva o salário, eleva a multa também, aumenta a chance de arrecadar mais numa futura venda, porque ela vai acontecer. Outro jogador em vias de renovação de contrato. Notícia foi trazida pelo jornalista César Luiz Merlot, da Argentina. Verratti, os representantes do atleta já foram procurados pela diretoria do Vasco para renovar o contrato, para antecipar. O contrato vai até o fim do ano que vem e a diretoria quer renovar por mais um ano, para até 2027. Quero ler sua opinião também. Concorda com a renovação do nosso capitão, do Pirata? Eu concordo. Acho que é um jogador importante para o elenco, porém, o Vasco tem que pensar num camisa 9 para o ano que vem, porque o Verratti, para mim, vai ser uma excelente opção no banco de reservas, além de ser um líder técnico também da equipe, porque ele decide muitos jogos para o Vasco, mas ele é o líder natural, é uma referência e é um exemplo dentro do elenco. Então, se ele tiver condições físicas, como está demonstrando, ficar até 2027, eu acho um acerto da diretoria. Quero saber a sua opinião. Bom, vamos falar sobre as semifinais. Rapaz, a CBF ontem divulgou dias e horários, né, para essas partidas. Os locais, nós já tínhamos falado há muito tempo, né, que seriam no Maracanã os dois jogos, até por força do contrato, o Vasco não ia quebrar o contrato, obviamente. Só que o que me surpreendeu foi que o primeiro jogo vai ser numa quinta-feira, dia 11 de dezembro, 8 da noite, e aí o segundo jogo, o horário do segundo jogo, domingo, 8h30 da noite. Claro que tem um pedido de televisão aí no meio da história, né? Então, o primeiro jogo, os dois no Maraca, quinta-feira, dia 11, às 8 da noite, e o segundo jogo, dia 14, às 8h30 da noite. Aliás, no dia 14, teremos os dois jogos semifinais, Corinthians e Cruzeiro às 6, e depois Fluminense e Vasco às 8h30. Lembrando, torcedor, meio a meio, o Vasco vai ficar no setor norte, à esquerda das cabines de rádio, não à direita, como sempre foi o seu lado tradicional, mas já está assinado o contrato. O Vasco será mandante no primeiro jogo, vai customizar o estádio, vai ter o seu vestiário customizado, vai ter as receitas de bilheteria, vai ter receita de estacionamento, de bares, enfim. No segundo jogo, ele vira visitante, mas meio a meio, 50-50 é a carga de ingressos para essas partidas. Ah, Fábio, e chegar à final? Maracanã também. Apesar de algumas correntes internas entenderem que poderia ter o apelo emocional, jogar em São Januário, caso de título, seria o último título, tem a Copa do Libertadores lá, tem a Copa do Brasil e tal, mas realmente o Maracanã abriga 70 mil torcedores, São Januário, infelizmente, por enquanto, apenas 20 mil torcedores. Para fechar com você, vou deixar o vídeo aqui para você acompanhar. Há 11 dias, nós falamos sobre o Vasco, os últimos detalhes de contrato com a Nike. O Vasco brigando para botar no contrato para ser integrante do mercado global da Nike, para que o Vasco tenha a sua linha de lançamento mostrada e executada pela Nike Internacional, para que o Vasco esteja nas lojas da Nike pelo mundo.
Então, internacionalizar a marca via Nike também é uma negociação que está rolando. E você soube sobre isso e muito mais nesse vídeo, que eu vou deixar aqui no final para você acessar. Se você não viu, assista, porque você vai ter muitas informações também. Muito obrigado pelo seu carinho. Hoje vai ter na conta KTO, hein? 13h, vamos bater papo. Né? Nós não fizemos segunda-feira, mudamos para hoje para a gente bater papo. Fechado? E a camisa do canal à sua disposição. Acesse fanaticvascaíno.com.br e a gente manda para todo o Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais tarde.